Olá, boa noite. Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos mais uma vez nos reunirmos para poder refletir sobre este capítulo, o novo capítulo desta noite, de número 16. E aí nós já vamos refletindo, sobre os ensinamentos de Joana. Muito bom, após uma semana, estarmos juntos novamente. Ricardo, boa noite, seja bem-vindo. Muito bom já ver os irmãos chegando, para que a gente possa ir dialogando, colocando os ensinamentos de Joana através de Divaldo, com a permissão do nosso mestre, começarmos a refletir sobre essa lição que hoje chama muito a nossa atenção para esta reflexão. Boa noite para você também. E não precisa agradecer, não. Estamos aqui juntos, todos nós, para poder aprender um pouco sobre essa doutrina. Mas a companhia de vocês é muito importante. É o que nos estimula, como eu sempre digo, para a gente continuar. Então, nós vamos ler, em primeiro lugar, esta frase onde Joana de Ângeles também nos ensina para a nossa reflexão, enfim, não é? São receitas de paz. E aí, neste capítulo, ela diz assim: o Evangelho é lição de otimismo sem limite. E o Espiritismo, que o atualiza para o homem contemporâneo, convida à transformação moral contínua, sem termo, em prol da edificação interior do adepto que se lhe candidata ao ministério. Então, vejam só a importância do Espiritismo, o Evangelho para nós, que nós temos que nos transformar moralmente, continuamente, para podermos seguir essa nossa caminhada, a nossa evolução, enfim, a nossa encarnação para poder alcançarmos a angelitude. Sueli, boa noite, seja bem-vinda. E como eu disse, essa noite, esta lição nos dá uma reflexão para que a gente possa perceber o que é que está acontecendo. Nós estamos hoje vivendo uma situação onde Joana, aqui neste livro, já citou há muito tempo. Quer dizer que esta situação não é uma situação nova, é uma situação já há muito tempo, mas que ela permanece entre nós. Então, é importante que nós possamos avaliar o que Joana nos diz aqui, para a gente poder seguir a nossa caminhada. E eu vou começar, então, esta lição, que é a divulgação pelos atos. Pelo título a gente já vê, não é? Temos que saber o que é que estamos fazendo, pois são os atos que nos diz quem somos e o que estamos fazendo da nossa encarnação. Então é assim que ela começa. O verbo vivaz e arrebatador entretecerá considerações incomparáveis a respeito do bem. No entanto, será o exemplo silencioso de renúncia e de dedicação que cimentará o trabalho da edificação enobrecedora. Páginas brilhantes serão escritas a respeito da excelência do Evangelho. Todavia, a conduta equilibrada do indivíduo demonstrará com segurança, abrindo espaço para a fraternidade
e o amor. Então, nesta pequena frase onde nós lemos aqui, nós já vamos percebendo que nós temos que nos conhecer para sabermos como devemos agir. Porque o Verbo vivaz irá perguntar a nós, através da nossa própria consciência, o que é que nós estamos fazendo. Porque, como diz aqui, páginas brilhantes serão escritas, como já estão escritas. Mas nós transformamos essas escritas do Evangelho, abrindo aquele leque do nosso entendimento, através de parábolas, através de páginas, enfim, de ensinamentos, onde nós podemos tirar a nossa conclusão pessoal para o estudo e para poder ter este Evangelho em nós. E aí, para que a gente possa, assim, ter um entendimento, para que a gente não se perca, nós temos que primeiro nos conhecer. Nós temos que ver em nós, porque aqui fala, todavia a conduta equilibrada do indivíduo vai demonstrar com segurança. Então nós temos que manter o nosso equilíbrio, saber o que é que nós estamos fazendo, onde é que nós estamos levando as nossas ações, para que a gente possa abrir esse espaço, como ela diz aqui, para a fraternidade e o amor. E como é que nós podemos nos conhecer? Nós precisamos, como diz um sábio da antiguidade, conheça-te a ti mesmo. E como é que nós vamos conseguir nos conhecer? É aquela famosa questão de 919 do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho nos dá esse ensinamento maravilhoso, nos aconselhando para que nós possamos fazer aquilo que ele fazia quando estava encarnado aqui na Terra. Então ele fazia uma revista em si mesmo, na sua consciência, e lá ele questionava o que é que ele poderia ter feito de ruim naquele dia, se ele havia prejudicado alguém, e aí a sua própria consciência o acusava. Desta forma, ele foi percebendo aquilo que ele deveria mudar para se melhorar, e aquilo ele percebeu, enquanto encarnado, aquilo que ele devia reformar dentro dele mesmo. E é este conselho que ele dá. Então nós temos que nos conhecer, porque por mais que nós nos esforcemos para passar assim em brancas nuvens sobre nós, nós precisamos nos conhecer. Ari, boa noite. Leninha, boa noite. Bom ter vocês aqui conosco. Muito bom. Então, meus irmãos, nós vamos vendo que para que a gente possa seguir uma caminhada reta dentro da justiça, amor e caridade do nosso mestre, nós temos que saber quem somos e onde é que nós estamos trabalhando esta nossa integridade estes nossos ensinamentos que recebemos do Evangelho. Então é assim que nós vamos começando a mudar um pouco aquilo que temos em nós e que muitas vezes nos faz mal, porque em determinadas situações nós fazemos algo e depois nós arrependemos. E aí nós pensamos, por que eu fiz isso? Então é neste momento deste conselho que nos dá, dessa orientação que nos dá Santo Agostinho, é que nós temos que começar a mudar um pouco a maneira de agir, a maneira de ser. E como ela diz aqui, a conduta equilibrada do indivíduo demonstrará com segurança, abrindo espaço para a fraternidade e o amor.
Então, nós temos que estar sempre vigilantes. E seguindo aqui, ela ainda diz: conceituações claras, carregadas de lógica e de bom senso, serão apresentadas às assembleias atentas. Entretanto, o comportamento do expositor representará o peso mais importante para selar a legitimidade dos anunciados. Debates vigorosos conseguirão demonstrar a pujança da palavra de Jesus e a racionalidade de Allan Kardec, mas a ação da caridade, e somente ela, confirmará o seu elevado conteúdo. Então, nós vamos mais uma vez recorrer aqui ao Evangelho de Jesus para que a gente possa refletir e ao Livro dos Espíritos. Na questão 904, tem uma resposta que, ao meu ver, encaixa direitinho nesta citação aqui de Joana, porque ela diz que comportamento do expositor representará o peso mais importante. O expositor irá colocar para nós, como nós estamos fazendo aqui agora, ensinamentos, são preleções que nós temos tiradas da nossa própria mente. É aquilo que nós encontramos. Então, nós precisamos saber o que é que nós vamos dizer, o que é que nós estamos passando para as pessoas, porque quem está ouvindo também precisa tomar um pouco de conhecimento, porque se eu estiver apresentando um quadro que seja um mal para as pessoas, como um mau exemplo, nós precisamos, como a gente costuma dizer, a gente tem que peneirar. Porque tudo aquilo que nós vemos, nós precisamos avaliar. Não é, como diz o Evangelho, não é julgar, mas é avaliar. Avaliar é bem diferente, porque nós avaliamos aquilo que o outro faz. Aquilo que o outro fala, a forma que o outro age. Então, depois aqui nós vamos percebendo que o que Joana quer nos dizer em todo esse texto é que depende da pessoa que está falando, que depende dela, ou seja, do expositor, aquilo que ela vai passar e que ela vai ou não influenciar aqueles que estão ao seu redor, que estão na sua sala, enfim, como nós aqui numa sala virtual. Então, nós temos que prestar muita atenção, porque os exemplos que serão dados, nós teremos que avaliar. Vamos seguir ou não vamos seguir? Será bom para nós ou será que não é tão bom assim? Então, não é julgar o outro que está falando, mas nós temos que avaliar aquilo que nós podemos trazer para nós. E aquele que está ali falando, não nos cabe a nós o julgamento. É a consciência dele que irá dizer mais tarde se ele está agindo bem ou se ele está agindo mal. Talvez ele não consiga ver isto aqui, enquanto está no mundo terreno. Só vai conseguir ver quando estiver no mundo espiritual, que é onde já não vai mais existir o véu, que irá fazer com que ele não se lembre, como nós, de tudo aquilo que fomos e tudo aquilo que fizemos. E também é uma máscara que nós costumamos usar. Eu sempre digo que quando eu estou aqui, por exemplo, e vocês estão aí, nós estamos simpáticos, sorrindo, mas a gente não sabe o que é que o outro está vendo em nós. Então, a gente, às vezes, em algumas situações, nós vemos que tem pessoas que colocam, sim, uma máscara. Aquela que passa do seu lado, sorrindo
e diz bom dia, e você está do lado dela. E aí, assim que passa, ela faz algum comentário que não gosta muito daquela pessoa, mas cumprimenta sorrindo, com muita educação. Isto é uma maneira de se colocar uma máscara, porque você ser simpático com uma pessoa é uma coisa. Agora, você demonstrar desta forma, a gente sabe que não é um bom exemplo que possa se dar. É como quando ligava o telefone, hoje já não tem mais isso, né? Porque hoje cada um tem o seu, e é muito, geralmente, cada um fica com ele preso em si, não permite nem que o outro olhe por algum problema. Enfim, a mãe ou o pai dizia, fala para fulano que eu não estou. Então, é uma maneira também de usar a mentira, é a máscara. E é a mentira também. Ana, boa noite. Ana Lúcia, seja bem-vinda. Foi muito bom estar aqui com você, estar conosco na semana passada. Muito bom mesmo. Vamos repetir a dose logo, logo. Luciene, boa noite, seja bem-vinda também. Muito bom ter vocês aqui conosco. E vamos seguindo, vamos continuando aqui a nossa lição para a reflexão da noite. Então, todos os textos elaborados com inteligência sobre o Espiritismo conseguem despertar o interesse dos noviços, dos neófitos. Porém, será sempre a lição viva de gentileza e paciente que lhe demonstrará a irrestrita confiança em Deus que todos devem manter. Os cursos de esclarecimento e as técnicas de ensino aplicados à divulgação do pensamento espírita têm o poder de orientar e despertar consciências. Todavia, a vivência desses postulados pelos que os enunciam demonstrará que são portadores de força moral transformadora. Nós precisamos ficar atentos, ficar muito atentos, porque de nada adianta passarmos aqui, como ela diz, né, textos elaborados com muita inteligência, vai despertando interesse naqueles que estão fazendo parte desse estudo, desse curso, dessa reunião, enfim. Vai despertar principalmente naqueles que não conhecem a doutrina espírita, vai despertar uma confiança e aquilo que o outro falar vai ser verdade para ele. Por isso que a gente sempre diz, quando, de repente, eu vou citar o meu caso, que nós estamos aqui reunidos, todos nós juntos, de repente eu falar algo que não coincide com aquilo que você ou vocês aprenderam, aquilo que vocês conseguem entender. Então, anote aí para que a gente possa discutir, porque ninguém é perfeito. A gente pode até se equivocar. Então, nós temos que ter confiança naquilo que falamos, mas também naquilo que nós ouvimos, porque aquilo pode nos servir como verdade. Você começa a estudar, não é só na doutrina espírita, em qualquer situação, você recebe uma orientação, uma verdade, entre aspas, e você leva aquilo com você como verdade, e de repente você vê que não é bem aquilo que você aprendeu, não é aquilo que você às vezes entendeu. Então você tem que ver, porque esta pessoa que está ensinando, que está orientando, ela tem que demonstrar também, através dos seus atos, das suas atitudes, a sua moral. Por isso, às vezes, nós perdemos a confiança em algumas pessoas ou em alguns lugares onde a gente tem o contato, porque nós sabemos que existem situações
em que mais para frente aqui nós vamos ler da hipocrisia. Nós não podemos, de forma nenhuma, deixar de estudar, de ler, de saber. Particularmente, um dia eu vi um livro e aí eu fiquei muito curiosa, porque o tema era muito chamativo, era muito estranho para mim, que conheço um pouquinho só da doutrina, e aquilo não encaixou naquilo que eu havia aprendido, aquilo que eu tinha estudado, aquilo que eu sabia. Mas eu comprei o livro porque eu queria ver o que é que tinha dentro, qual era o contexto. De repente, tinha alguma coisa diferente, porque hoje em dia, com a ciência, a tecnologia, de repente se descobriu algo. Mas, como já foi dito, vamos seguir Kardec. E Chico falou, se tiver algo que eu diga, fique com Kardec. E Kardec certamente diz, fique com Jesus. Então, nós não podemos ler aquilo que nós estamos sendo orientados e levar como verdade. E o que é que aconteceu? Quando eu terminei de ler, aliás, eu fui até pulando algumas páginas. O absurdo que nós vimos ali. Aí imagino eu, aquele que não tem conhecimento da doutrina, ou que tem um pouco só, e de repente se deixa levar, sem estudar profundamente aquilo que lê, que vê, que é passado para essa pessoa, e aí de repente ela passa a acreditar naquele absurdo que nós lemos e que nós, inclusive comprei 2 livros, um para mim e um para a biblioteca do centro. Ele está lá guardado num cantinho lá no fundo que eu não passo ele para ninguém, porque é um absurdo. Realmente é uma coisa muito, muito triste. E aí ela continua falando aqui exatamente sobre isso, porque nós não podemos acreditar em tudo aquilo que os encarnados dizem. E também nós precisamos avaliar o que o desencarnado fala. Porque o espírito que venha nos passar uma mensagem, que venha dar uma orientação, ele também já passou por aqui, ou pouco tempo, ou muito tempo, ou ele é evoluído, ou ele não é. Por isso que a gente consegue perceber a evolução do espírito quando dá uma comunicação, por aquilo que ele passa, por aquilo que ele fala, por aquilo que ele consegue, por exemplo, responder quando nós perguntamos. Só mais um caso aqui, assim, muito, muito hilário até. Um dia, uma moça chegou para mim e falou que o orientador espiritual dela havia dito para que ela trocasse de mesa, porque aquela mesa era desconfortável para essa própria pessoa que estava treinando a psicografia. E eu então comecei a rir. Ela ficou olhando sério para mim. Aí eu disse para ela, espírito nenhum se preocupa com isso. Eles têm preocupações muito mais importantes. Então é aí que a gente vê quando a gente pede alguma coisa, oramos e sugerimos a Deus que nos mande algo, ou mesmo para Jesus, para a espiritualidade, e aquilo não tem nenhuma importância para a espiritualidade. Então, tem coisas que não cabe a nós pedir o apoio, a proteção, a orientação, tudo isso nós podemos fazer. Mas algumas coisas que a gente muitas vezes pode achar que é importante,
Não, eles não têm tempo para se preocupar com coisas tão pueris assim. Então, são citações apenas para a gente poder compreender um pouco como às vezes a gente é iludido. E aqui ela cita muito sobre livros, sobre a intenção de enganar e tudo mais. Então, continuando aqui, ela diz assim: a humanidade tem conhecido admiráveis oradores e hábeis quão cultos escritores, sofistas. Sofistas têm um raciocínio capcioso e têm intenção de enganar. Bem equipados mentalmente, pensadores de prestígio que vêm apresentando teses revolucionárias e propostas salvicionistas, roteiros de libertação e fórmulas de engrandecimento moral. No entanto, o tempo os tem desmoronado, porque os seus autores apenas ensinaram, instruíram, propuseram, mas não se impregnaram deles o que tanto se referiam, entregando-se ao desespero. É lamentável que muitos homens e mulheres, aparentemente convencidos da imortalidade do espírito e da vida futura, hajam e comportem-se de maneira totalmente contrária. Olha só o que ela vem aqui nos ensinar, o que é que ela vem falar para nós sobre realmente este fato que nós sabemos, que ele existe e que ele está aí, para a gente poder avaliar, para a gente poder seguir ou não. Então, como eu contei há pouco sobre esse livro, que eu fiquei muito curiosa, porque era uma coisa assim tão absurda, e um livro editado, e outra em um pequeno detalhe, um escritor que já escreveu coisas maravilhosas, muito boa, só que de repente a gente deixa o orgulho e o ego ultrapassar todos os limites. Então, por isso é que lá no início nós falamos: conheça-te a ti mesmo. E foi então neste momento que a gente pôde perceber o quanto é importante a nossa vigília. Nós temos que ficar nos vigiando o tempo todo, para que a gente não caia nesses absurdos que são essas situações. Aqui eles falam apenas de escritores, mas anteriormente aqui já falou do expositor e do orador. Então, muitas vezes a gente vai até um determinado ponto, um encontro, até um seminário, uma palestra, alguma coisa assim, e a gente precisa ficar esperto com tudo aquilo que a gente ouve. Por isso, quando alguém chega para mim e diz: olha, eu vi isso assim, 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 eu falo: onde você viu? Ah, eu vi num livro. Que livro você viu? E quem é o autor? Porque nós precisamos analisar, avaliar. E não é porque ele é muito conhecido que, de repente, o ego não possa vir fazer morada em seu coração, né? E no Evangelho também está escrito que nós precisamos fazer esta análise. Nós temos esse direito e que cabe a cada um de nós esse julgamento. E eu tenho uma palestra que a gente fala sobre aquilo que Jesus nos ensinou para que a gente seja sincero, honesto, não minta e não faça juras falsas. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. E tudo aquilo que passar disso
é maldade, é mais ou menos esse o termo. Então, a gente precisa pensar que aqui no caso, olha, que ela diz assim, né? Que a humanidade tem conhecido admiráveis oradores, eles são cultos, escritores, muito, muito cultos, mas eles têm um raciocínio capcioso, com a intenção de enganar. Então, nós não podemos enganar ninguém, porque tudo aquilo que passa disso, do sim, sim e do não, não, porque nós temos que ter convicção naquilo que nós estamos falando. Então, nós precisamos ter os pés no chão. E aqui no início, ela também fala que nós seremos cimentados pelo trabalho da edificação enobrecedora. Quer dizer, nós seremos colocados através dos nossos atos e das nossas ações para que nós possamos abrir o espaço para a fraternidade e o amor, como Cristo nos ensinou. E aí, continuando, ela ainda diz: agridem-se, humilham-se, e aos demais, censurando, amaldiçoando, hostilizando-se reciprocamente em atitudes infelizes, que desmentem as palavras que direcionam aos outros em nome da doutrina que dizem esposar. São ainda características de natureza humana e dubiedade, como também de dúvida entre duas palavras, entre a palavra e a ação, o ensinamento e a conduta, o que vem dificultando o progresso de cada qual e a humanidade em geral. Aqueles que conhecem a doutrina de Jesus, que já sabe como é que nós temos que agir, mas de repente ele censura, amaldiçoa, desmentem as palavras de outras doutrinas e que nós já conhecemos, mas que nós ainda não conhecemos, não sabemos como é que é a conduta daquelas pessoas, daquela crença, enfim. E aí nós caímos na conversa, né, para falar o português bem legal. E essa criatura tenta dificultar o nosso progresso, tentando nos incutir uma ideia que nos faz ficar assim, ó, entre as palavras, como diz aqui, e a ação. Faço isso ou não faço? O que é que é? O ensinamento ou a conduta? O que é que nós podemos fazer? Então, o progresso de cada um vem sendo dificultado por essas pessoas que estão ao nosso redor, juntamente com essas ideias que muitas vezes mudam as pessoas de opinião. Ela é devota, não é? De Cristo, de Maria de Nazaré, acredita em Deus e de repente chega alguém e faz com que ela fique em dúvida, fica aquela situação, aquela dubiedade que você não sabe se você fica aqui ou se você fica ali. E hoje tem tantas coisas acontecendo que a gente fica realmente em dúvida, né? Não que eu fique, por exemplo, ou vocês fiquem, mas muitas pessoas ficam. Muitas pessoas ficam sim. Faço isso ou não faço? Josino, boa noite, seja bem-vindo. Já fui convidada para participar de uma constelação. Eu não posso falar nada, porque eu não sei, eu nunca participei. Eu sei que ela é orientada por uma psicóloga, mas eu não sei o resto. Então, eu disse simplesmente, não me chamou a atenção até o momento, eu não quero. Então, tem coisas
que vão acontecendo e eu não sei se lá se fala em Deus, se não se fala. Então eu prefiro ficar seguindo ainda a doutrina espírita e eu prefiro também ter as minhas convicções, porque se ela já está em mim, se ela já está em cada um de nós, para que mudar? A gente conhece algumas pessoas que dizem assim, eu já fui espírita, mas é muito cobrativo, né? Como a gente brinca, cobra-se muito. E aí a pessoa não entende que isso é uma situação que você vai fazendo aos poucos, você vai mudando. Ninguém muda de um dia para o outro. Ninguém para de fazer algumas coisas também de um momento para o outro, para de agir de um momento para o outro. É um trabalho diário, é um trabalho, às vezes, que nos leva a perder muitas coisas para ganhar outras. Então, nós precisamos avaliar. E também nós precisamos perceber se nós não estamos usando da hipocrisia. Porque nós vamos falando sobre a doutrina, nós vamos falando sobre aquilo que nós aprendemos, mas aí quando chega na hora das nossas ações, o nosso procedimento é diferente. Aí nós vamos partindo para outras etapas e deixando a doutrina como para todos verem que eu sou uma boa cristã, que eu sigo a doutrina, mas usando da hipocrisia, minhas ações são diferentes. E aí nós sabemos que Deus, o nosso Pai, tudo vê. Ele sabe de tudo. E ele sabe dos nossos atos. Então, nós precisamos ficar espertos, não é? Precisamos avaliar esses ensinamentos que Joana nos passa nesta noite e através de todos os seus ensinamentos. Sônia, boa noite, seja bem-vinda. Acho que hoje eu não errei, hein? Então, meus irmãos, olha só, essas situações muitas vezes, como ela diz aqui, ó, as palavras que direcionam os outros em nome da doutrina que dizem esposar. Então você jura, você fala da doutrina, mas você não é fiel a ela. Você apenas se faz passar por um devoto dela. E aí, continuando, ela diz, olha que coisa linda. Quem encontra o Mestre e reflexiona nos seus ensinos, não mais age como antes. Jesus é um divisor de águas e de conduta. Ninguém pode permanecer indiferente ao seu mimetismo, à sua pretensão emocional. É o seu disfarce e a sua pretensão emocional. O Espiritismo, restaurando-lhe o pensamento e atualizando-o, é poderoso agente transformador que modifica o ser em profundidade. Vivê-lo sem retoques, trabalhando-se sem cessar, constituem o desafio do momento para todo aquele que travou contato com a sua lição libertadora. Olha só que coisa linda que nós vamos vendo aqui. Quando nós passamos a conhecer, passamos a ver as reflexões que o Mestre nos passou, nos ensinos que ele nos deixou, ninguém mais permanece indiferente ou a gente disfarça um pouco para que aquela penetração emocional possa nos tocar. Quantas situações nós podemos estar diante daquilo que o Mestre nos ensina. Marlúcia, boa noite, seja bem-vinda. E eu sempre me lembro
desses ensinamentos, um deles, né, que me emociona muito e que talvez emocione muitas pessoas, é quando a mulher que sofria há 12 anos tinha aquele sangramento e ela não conseguia se curar. Gente, eu preciso molhar a garganta o tempo todo, porque ela vai secando e com esse tempo seco, eu preciso evitar que a tosse me pegue. Então, como eu estava dizendo, quando eu me coloco, quando eu cito esta passagem, quando aquela mulher coloca as mãos no manto de Jesus, porque só aquele momento, na certeza dela, ela dizia, quando eu colocar a minha mão no seu manto, quando eu lhe tocar, eu serei curada. Então eu fico imaginando Jesus ali do lado dela e ele se vira e pergunta para quem está ao seu lado, quem me tocou? E ele sente essa energia. Então, para nós aprender sobre esta situação, vivenciar, entre aspas, o que aconteceu ali, é muito emocionante. E também quando eu falo que ele abre os braços e diz, vinde a mim, vós que estáis aflitos. Quem é que vai duvidar desse amor, deste nosso governador, esse espírito, o mais puro que Deus enviou? Então nós não podemos, de forma nenhuma, esquecer e permanecer indiferente daquilo que ele veio nos ensinar. Então, diz aqui que Jesus é um divisor de águas e de conduta. Sim, Jesus foi antes e Jesus é depois. Cada época é uma história. O que foi feito antes já foi, já aconteceu. E agora nós temos que ver aqui, a partir do Cristo, que nós vemos o que é que foi que ele trouxe para nós, essa vivência, esses ensinamentos, e que a gente sabe que ainda existem criaturas que não acreditam ainda que o Mestre esteve, o Consolador, o Messias prometido, já esteve aqui e já vivenciou conosco. A gente quase fica assim, em situação delicada de imaginar que alguém possa pensar desse jeito, mas cada um está no seu grau evolutivo, cada um tem uma convicção, tem uma ideia, uma capacidade para poder avaliar tudo isso. Então nós, que somos adeptos da doutrina dos espíritos, que estamos ligados a esses ensinamentos do Mestre, na Boa Nova, precisamos firmar os nossos corações, os nossos sentimentos e, como Joana diz aqui, vivê-lo sem retoques, trabalhar sem cessar. É um desafio do momento para todos nós que travamos este contato para liberar em nós todo esse amor que damos e entregamos a Jesus pelos ensinamentos que ele nos deixou. E aí, para terminar a última frase, Joana diz assim, enquanto permaneça a diferença no nível científico, tecnológico com o moral, o adepto do espiritismo tornar-se-á o exemplo que define a eloquência da sua convicção, a sua capacidade, antes os postulados abraçados. Divulgação pelos atos é a palavra de ordem no abismo dos conceitos levianos e das doutrinas confusas que pretendem retratar Jesus e solucionar os problemas humanos
desequipados da lógica e da razão, incapazes de enfrentar o bom senso e a experimentação científica. A doutrina dos espíritos já vem nos mostrando e ela mostrou, ela provou e ela nos dá essa certeza de que milagres não existem. Então, esses irmãos que porventura vêm confundir a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar, tentando solucionar os problemas do mundo. E aqui ela diz, desequipados da lógica e da razão. Então, nós precisamos estar cientes de que, enquanto a ciência não se equipara ao nosso nível moral, nós devemos manter a nossa convicção. Porque a ciência, cada dia evoluindo mais, ela vem provando e se equiparando ao espiritismo e vem trazendo para nós, dentro do nosso nível moral, todos os ensinamentos. Então, essas doutrinas que muitas vezes pretendem, retratar Jesus de uma forma diferente, sem lógica, sem razão, fora do bom senso, nós precisamos dar um aval àquele que faz. Porque, como eu já disse, nós não podemos julgá-lo. Se eles seguem uma crença, é porque está no momento deles seguir aquela. Quem é que sabe se nós já não fomos também como eles são hoje? Então, nós não podemos avaliar de forma nenhuma e nem julgar aquele que está hoje fazendo com que as suas convicções sejam diferentes das nossas. Porque se a gente falar algo da doutrina para aquela pessoa, ela vai sorrir. Ela vai sorrir e vai dizer que não crê. Da mesma forma que nós também, de alguma forma, não acreditamos naquilo que elas estão professando neste momento. Porque a cada um está num grau evolutivo. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, mudar aí. Acho que saiu um pouquinho fora do ar aqui. Estava reconectando, espero que agora esteja bom. Eu me lembro de duas situações aqui. Quando alguém vem na minha porta e bate e pergunta se pode me entregar, se pode falar sobre Jesus, alguma coisa assim, e eu digo, pode sim. Com toda certeza você pode. Só que eu sou espírita, você já tem a sua convicção e eu tenho a minha. Ah, mas eu posso deixar um folhetinho? Pode, com toda certeza pode. Então, eles estão seguindo aquilo que eles, no momento, têm em si, e é o que basta. E quando minha irmã estava no hospital de Barretos, que eu estava acompanhando ela, um rapaz chegou com a Bíblia na mão e falou para mim, eu posso rezar por ela? Lógico que pode, porque Deus é um só. Ele falou, é verdade. Aí ele começou a falar, porque Jesus não sei o quê, e começou a falar. Eu falei, olha, eu aceito todas as preces que você for fazer, fique à vontade, mas eu não compactuo das mesmas ideias de você. Eu sou espírita e tal. Então, a gente tem que respeitar, Não que eu seja melhor que qualquer pessoa, não é isso. É que nós temos que tomar consciência daquilo que nós queremos para nós. E que não adianta a gente ouvir alguma coisa, como eu citei há pouco, que o Cristo diz, seja vosso sim, sim e seu não, não, eu prefiro não ouvir, certo? E aí é que a gente tem que agir para com aquele irmão, sem que ele seja humilhado, sem que ele seja maltratado. Então,
Joana nos diz aqui que a divulgação nossa tem que ser pelos atos e pelas palavras. E então, nós vamos vendo aqui, eu estava lendo mais um trechinho, que eu sempre comento quando dá tempo, sobre aquilo que Joana pede para que se coloque com mais ênfase no final de toda a lição. E aí, só para completar, ela tirou uma frase dali e aqui ela coloca. Quem encontra o mestre e reflexiona nos seus ensinos, não mais age como antes. Jesus é um divisor de águas e de condutas. Ninguém pode permanecer indiferente ao seu mimetismo, à sua penetração emocional. Ou seja, eles escrevem aqui com muitas palavras difíceis, Cadê? Deixa eu achar aqui. É disfarce. O mimetismo é disfarce. Então, repetindo aqui, só para não ficar muito perdido. Ninguém pode permanecer indiferente ao disfarce e à sua penetração emocional. Então, nós ficamos, sim, emocionados. Sim, é muito lindo ouvir falar do mestre. É muito lindo a gente imaginar-se ao seu lado, quando a gente pode, né, nos colocarmos nessa situação, quando a gente imagina aqueles que estiveram ao lado dele, aqueles que conviveram com ele, aqueles que estiveram ali ao seu lado, aprendendo, convivendo com ele, enfim, nós podemos imaginar como que é essa grandiosidade que essas pessoas, esses seus discípulos tiveram. Aí me vem essa ideia, imaginemos por que é que eles foram fiéis ao Cristo, sabendo que eles seriam queimados, que eles seriam assassinados, perseguidos, maltratados, mas eles foram fiéis ao Mestre. E nós, então, aqui na nossa pequenez, que já não existe mais essa dificuldade da gente sair e dizer, eu sou espírita, eu sou cristã. E naquele tempo não era permitido. Mesmo assim, eles seguiam os ensinamentos do Mestre. Eram e foram fiéis a ele. Olha o exemplo de Paulo, que só estando ali de frente mediunicamente com o Cristo, ele olha, ele é tomado por aquele momento de luz e diz, Senhor, que queres que eu faça? Que coisa mais linda é para a gente se emocionar realmente. E não dá para disfarçar, não é? Como diz Joana aqui. Então, meus irmãos, era essa a mensagem da noite. Piedade, boa noite. Seja bem-vinda, já vamos partir para a nossa prece final, encerramento, mas muito bom. Chegou é o que importa. Aí já estando aqui conosco, já é muito bom. E aí você já aproveita e já fica sabendo que na próxima semana estaremos aqui novamente às 8 horas, será Diante da Angústia, será dia 4. Sexta-feira, todas as sextas-feiras nós estamos aqui. E este livro é Fonte de Luz. Nós estamos seguindo, já estamos no 16ª lição, e com esse livro se completa no 35º capítulo. E aí depois nós vamos pensar o que é que nós vamos fazer, não é? E a cada 5, para quem não sabe, a cada 5 capítulos nós trazemos um convidado, a gente reparte a tela e a gente fala sobre as encarnações de Joana de Ângeles. E a próxima será Clara, uma das encarnações de Joana de Ângeles, que vai ser só no dia 1º de setembro.
Mas até lá temos mais 4 encontros para ir refletindo. Então, neste momento, aquele que quiser colocar um copo de água para fluidificar, aquele que quiser colocar o nome de um ente querido, depois nós passamos aqui para a nossa tela a página de orações e vibrações, que ficará aqui, nós não tiramos, ela permanece. E aí nós vamos, neste momento, agradecer a oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui, reunidos, Pai, em seu nome, reunidos com a permissão do nosso Mestre Jesus. A espiritualidade que esteve conosco, nos intui, nos orienta e nos ampara sempre, nós também agradecemos. Agradecemos por cada lar que está aqui conosco e cada lar possa receber as bênçãos do nosso Mestre amado. Bezerra de Menezes possa colocar na água o néctar necessário para os nossos males do corpo, os nossos males do espírito. Que possamos, Senhor, também vibrar e orar pelos nossos enfermos, pelos nossos irmãos que se encontram acamados, pelos nossos velhinhos nos asilos, nas casas de repouso, nas nossas crianças que se encontram nos orfanatos, aguardando a adoção, uma família que possa recebê-las e abraçá-las e amá-las. Agradecemos, Pai, por toda essa oportunidade. Envolva também esses nossos irmãos que se encontram sem um lar para voltar, sem uma cama para se deitar. A eles, Senhor, nós oramos para que eles possam conseguir encontrar em Ti o verdadeiro amor que sempre vós derrama sobre todos nós através do benefício de suas bênçãos. E assim, Senhor, mais uma vez, nós te pedimos neste momento que possa nos dar serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos modificar, coragem para poder modificar aquelas que podemos, até o momento, temos condições. Mas também, Senhor, dê-nos sabedoria para que possamos também saber distinguir a diferença entre elas. Sê conosco agora, Mestre, hoje e sempre, e que assim seja. Obrigado mais uma vez, que assim seja. Obrigado a todos, obrigado pela companhia. Esses nomes que aqui estão serão levados, sim, para a nossa tela, e lá continuará para que nós possamos vibrar sempre para esses nossos irmãos. Obrigado, então, queridos irmãos. Até a próxima semana. Fiquem em paz. Um bom fim de semana. E que na próxima semana possamos estar juntos novamente. Obrigado. Muito obrigado a todos. Fiquem em paz. Boa noite.